Olá, Padre Rodrigo. Se você acompanha habitualmente este canal, fique conosco. Vamos falar como a fé pode nos ajudar a lidar com esses sentimentos de frustração, de raiva que nós podemos estar experimentando neste tempo de crise. Antes de começar o vídeo, lembre que aqui embaixo tem o link do curso Redescobrindo Jesus. Um ótimo curso que gravei em Terra Santa, nos lugares onde tudo aconteceu, para conhecer melhor Jesus. O que nós mais precisamos é conhecer Jesus e incorporar esse estilo de vida em nosso próprio estilo de ser cristãos. Portanto, clique no link e consiga esse curso. Vai ser um ótimo período de estudo neste tempo de confinamento e de quarentena. Vamos lá com o tema de hoje. Nestes dias eu tenho sentido muitas pessoas irritáveis, surtam às vezes por coisas até sem importância. Eu percebo porque dialogando com muitas pessoas que me ligam inclusive para contar às vezes seus problemas, as situações por las que estão passando, eu tenho percebido muita frustração. Às vezes essas irritações, esses conflitos acontecem no trabalho, às vezes acontecem na casa, com a esposa ou com os filhos. Sem dúvida, esta é uma situação que nós estamos passando porque estamos sometidos a muita pressão. O trabalho, o vírus, a incerteza do futuro respeito à nossa própria receita familiar, a incerteza sobre o futuro de nossa empresa. Eu tenho pessoas que me estão falando, para eu não sei se nós vamos sobreviver. E lógico, tudo isso agrega muito peso sobre as nossas emoções. Mas, deixa eu dizer uma coisa. Sentir frustração, sentir raiva, sentir irritação é completamente normal. Somos humanos. Quando nós somos sometidos à pressão, nós experimentamos todas essas emoções. Se você não experimenta pressão, você é uma planta. Não, é normal. O problema é o seguinte: desde o ponto de vista da fé, irritar-se não é um problema. O problema é como nós lidamos com essas emoções negativas, como nós lidamos com esses sentimentos. Pensa que a Bíblia, em muitas ocasiões, fala da ira de Deus. Inclusive, claro, a ira de Deus não é como a nossa ira. Ele é um zelo pela justiça, é um zelo pelo amor, pela correspondência do homem ao amor que Deus nos oferece. Mas São Paulo também, na sua carta aos Romanos, fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: quanto depender de vós, tende paz com todos. Não depende somente de nós. Quando depender de vós, estad em paz com todos. Mas às vezes isso não depende de nós. E ainda mais interessante, na carta aos Efésios, ele diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Olha que interessante. São Paulo reconhece que nós podemos irar-nos, ou seja, nós podemos sentir raiva. Essa frustração nós sentimos às vezes porque estamos querendo fazer algo e não conseguimos controlar. Eu estou querendo acalmar uma criança que está chorando e eu não sei como. Eu sinto frustração. Essa é uma das causas da irritação, de por que nós ficamos bravos. Outras vezes é porque nós somos feridos. E quando nós somos feridos, também sentimos essa raiva, essa irritação, essa dor. É normal. Mas Paulo diz também: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, irar-se é normal, sentir emoções é normal. A pergunta é: como nós lidamos com essa situação? Como nós lidamos com essas emoções negativas que nós temos que viver? Neste vídeo de hoje, quero falar sobre isso. Como lidar com isso desde uma perspectiva de fé e como Deus pode nos ajudar a ter uma perspectiva superior para aprender a encaixar esses sentimentos e a conduzir eles, a liberar eles do jeito certo. Sempre da mão de Tiago, a carta que já começamos a meditar semana passada, mas que oferece um monte de conselhos muito práticos e muito bons para este período que nós estamos passando. A primeira coisa é entender como nós reagimos normalmente diante das frustrações, diante das feridas, diante desses sentimentos ou emoções negativas que nós experimentamos. E existem dois caminhos. O primeiro, nos calar. O segundo, explodir. São as duas possibilidades. Os dois extremos. Existem muitas possibilidades além dessas duas. Mas esses são os dois extremos.
O primeiro eu chamo o tatu bola. Eu fico bravo e então eu calo. Eu sou como a tartaruga, se mete debaixo de sua caparação. Ou como o tatu bola, se faz uma bola, não quer falar com ninguém. E aí está, você fala com a mulher e fala, e seu marido, o que aconteceu? Não sei, um mês que não falo com ele. Ficou bravo, já não fala, não? Essa é uma reação possível. A outra reação, o outro extremo, é também negativo, é explodir. Agora todo mundo vai saber que eu estou bravo, que eu estou sentindo frustração. E isso vai experimentar a minha esposa, os meus filhos, o vizinho, o chefe do trabalho, o meu colega, todo mundo, inclusive o amigo que não tinha nada a ver e justo ligou nesse momento. Por quê? Porque não temos controle. Ou fazemos como tatu bola, ou aquele que explode, que faça todo mundo saber que ele está com raiva, é o gambá. Não? Gambá que lança esse cheiro insuportável e todo mundo sabe que ele está bravo e, portanto, que não dá para lidar com ele, para conversar com ele. Bom, esses são os jeitos negativos de reagir diante dessas emoções. Isso pode acontecer na família, no meu casamento, pode acontecer com meus filhos, o jeito em que eu trato eles, não porque eles mereçam uma chamada de atenção ou um grito, mas porque eu estou com um sentimento de frustração, de raiva, e eu termino descargando isso neles. Temos que ter muito cuidado. Às vezes, quando os filhos não fazem alguma coisa que eu quero, etc., a curto prazo parece que atuar com agressividade funciona. E sim, a curto prazo pode ser que funcione, mas a longo prazo é muito negativo. Filhos de pais autoritários, de pais agressivos, de pais que brigaram muito, eles mesmos se tornam agressivos, eles mesmos são pessoas inseguras, instáveis, são pessoas com mágoas, com ressentimentos. Então eu tenho que cuidar muito, olhar ao longo prazo, ser paciente e saber educar com carinho os filhos, não passar as minhas frustrações para eles. Bom, isso pode se expressar, esses sentimentos negativos que todo mundo agora está experimentando, como digo, no lar, no trabalho, às vezes inclusive com a menina no supermercado, fui a comprar umas coisas, estava bravo e por qualquer coisa estourei. Ontem no jornal vi um senhor que estava brigando com outro e bateu em um guarda, porque não queria usar a máscara. Aí o guarda, em meio da briga, disparou e matou uma senhora que não tinha nada a ver. Olha que coisas. Porque não sabemos lidar com nossa frustração e descargamos essa frustração em outras pessoas. Grandes casamentos não são aqueles que não têm discussões, não são aqueles que não têm brigas. Às vezes, para defender o amor, precisamos inclusive brigar, mas grandes casamentos são aqueles que sabem lidar com essas frustrações, com as diferenças e conversar, construir um diálogo. Existem jeitos apropriados de expressar nossa frustração e nossos medos e nossas inseguranças. Existem jeitos inapropriados. Quando nós sabemos lidar com isso, se construem grandes casamentos, se educam grandes filhos também, se construem grandes negócios, surgem grandes líderes, inclusive grandes esportistas. Às vezes você vê esportistas que são muito de futebol, por exemplo, que são muito bons, mas imediatamente alguém se aproxima, briga, acontece alguma coisa de contato forte no jogo e eles estouram, eles brigam, eles batem, são expulsados, ganham cartões vermelhos, etc. O autodomínio, o saber lidar com frustrações, gera grandes líderes, grandes esportistas, grandes negócios, grandes casamentos e grandes homens. Vamos falar agora dessas algumas dicas, 6 dicas em concreto que Tiago nos oferece para como aprender a lidar com essas frustrações e com esses sentimentos negativos. A primeira coisa é ser consciente do que nós temos a perder quando não controlamos a nossa raiva e a nossa frustração. Porque essa é a verdade. Quando nós não temos esse autodomínio, nós temos muita coisa a perder. Quando nós nos deixamos levar pela raiva, fazemos coisas das quais depois nos arrependemos. No capítulo 14 e 15 do livro dos Provérbios, na Bíblia, tem várias expressões nesse sentido. Vamos escutar. Olha esta no livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 18. O homem iracundo suscita contendas. Sim ou não? Sim ou sim? Segundo, aquele que tem um espírito impaciente mostra a sua loucura.
Já aconteceu com você? Você deixar-se levar por essa raiva, por essa impaciência e fazer coisas loucas, não? Depois fica até com vergonha de pensar naquele momento. Outra citação. Quem se indigna à toa fará doidices. Olha, que levante a mão quem não tem uma experiência dessas. Eu acho que nós temos que ter muito conscientes do que nós temos a perder quando perdemos o controle. Quando perdemos o controle, perdemos relacionamentos, perdemos nosso relacionamento com Deus, com nossa esposa, com nossos filhos, podemos perder o trabalho, podemos perder até a saúde. Por quê? Porque não sabemos controlar nossas frustrações, nossa raiva, nossos sentimentos negativos. Portanto, o primeiro passo, o ponto de partida é este. Seja consciente do que você tem a perder. O segundo, muito importante também, é faça a escolha de controlar, dominar esses sentimentos negativos. Porque nós podemos, isso é uma escolha que nós temos que fazer. Você tem que fazer a escolha de controlar esses sentimentos e essas emoções negativas. Tem que pensar assim, olha, chega de ofender a minha esposa, chega de ferir aos meus filhos, chega de brigar com meus colegas, eu tenho que aprender a lidar com isto. Mais ainda, eu vou fazer hoje, vou tomar uma decisão, vou fazer a escolha de controlar os meus sentimentos negativos. Isso é uma coisa que nós podemos fazer. E eu vou te demonstrar que isso é possível. Você já aconteceu um dia estar envolvido em uma discussão muito forte em casa, por exemplo, e está você gritando, está completamente fora de controle, e nisso se escuta o telefone, ring, não? Aí você pega o telefone e diz, boa tarde, com toda bondade, com toda mansidão. Por quê? Porque nós tomamos a decisão de atender o telefone com bondade, com paciência. Vê como isso depende de nós? Isso é uma escolha que nós fazemos. E nós às vezes nos entregamos, nos abandonamos aos nossos sentimentos negativos. Não. Faça a escolha de controlar os seus sentimentos. Olha o que diz São Pedro na sua primeira carta. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbios, mas dá a graça aos humildes. Essa expressão de Pedro eu gosto muito. Revestivos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Olha, vestir a humildade é como você escolhe assim de manhã, quando você levanta, abre seu armário, o que vou vestir hoje? De vermelho, de azul, enfim, aquela gravata, ou aquele vestido. Você escolhe o que você vai colocar nesse dia. Do mesmo jeito, Pedro diz, revestivos da humildade, ou seja, eu começo o dia pensando, que tipo de pessoa eu quero ser hoje? Como eu vou reagir na casa, com os filhos, no trabalho, com as pessoas da rua, quando eu dirijo? Vou ser paciente, vou ser aquele que vai buzinando em cada semáforo. Então, revestir não significa nós temos que tomar uma decisão. E que Pedro nos está pedindo que nos coloquemos? A humildade. Por quê? Ele nos dá inclusive o motivo. Porque Deus resiste aos soberbos. Olha que importante. Você quer ser aceito por Deus, você quer ter a graça de Deus, a bênção de Deus na sua vida, tem que revestir-se de humildade. Ou seja, controlar essa raiva, essas frustrações e esses sentimentos que surgem em nossa vida. Terceiro ponto. Reflexione antes de actuar. Pense antes de actuar. Nisto, Tiago tem um versículo aí na sua carta muito belo. Ele diz assim, meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Todo o foco da carta de Tiago é precisamente ensinar como um cristão deve se comportar em momentos de crise. Como nós devemos agir e lidar com sentimentos de frustração e de medo. Toda a carta gira em torno disso. E Tiago nos dá 3 dicas. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar.
Vamos refletir um pouquinho nestas três coisas. A primeira, sejam prontos para ouvir. Efetivamente, quando a gente faz o exercício de escutar ao outro, isso te ajuda a acalmar. Eu primeiro vou escutar, depois vou falar. Sejam prontos para ouvir e tenham a disposição primeiro para entender a outra pessoa, antes de eu querer falar e explicar a minha perspectiva, os meus argumentos, os meus sentimentos. Eu tenho um amigo aqui em São Paulo, advogado, e ele lida muito com famílias que estão brigando por causa de heranças. E ele me dizia uma vez, padre, o segredo desse trabalho, todo o segredo dessa negociação consiste apenas em conseguir que as partes queiram entender, escutar a posição da outra parte. Se você conseguiu isso, o resto já é fácil. Incrível. Mas acontece. Acontece que nós não escutamos. Por isso Tiago diz, sejam prontos para ouvir. Primeiro escutar, primeiro que tentar de entender a outra pessoa. Aí vem a segunda parte. Sejam tardios para falar. Porque efetivamente, quando nós falamos e nos expressamos e nós queremos dizer um monte de coisas, sai do coração toda essa raiva, esse rancor, esses sentimentos negativos, aí acabamos falando de tudo, cometemos muitos erros, falamos coisas que depois nos arrependemos, que não deveríamos ter falado e não estamos escutando. Talvez, inclusive, expressamos coisas que não apontam na direção do verdadeiro problema ou da verdadeira diferença que nós estamos querendo negociar. Então, sejam prontos para ouvir, mas tardios para falar. Nós temos que aprender a calar. O terceiro conselho de Tiago é tardios para irar-se. Ou seja, tranquilidade. Os coaches dizem, conte até 10, não? Antes de irar-se. Não? Espere. Não reaja imediatamente. Tem sentimentos negativos, temos frustração, tem raiva. Espere. E o que nós temos que fazer enquanto esperamos, enquanto contamos até 10, como diz Tiago, ser tardios para irar-se, nós temos que tentar de compreender. Se eu compreendo a raiva da outra pessoa, eu sou mais compreensivo e, portanto, sou mais paciente. Se eu compreendo a raiva de minha esposa, eu posso ser mais paciente com ela. Se eu, mulher, entendo a raiva de meu esposo, eu posso, portanto, também ajudar a ser mais compreensivo, ser mais paciente. A mesma coisa com os filhos. E eu diria, inclusive, mais. Se eu compreendo de onde vem a minha própria frustração, se eu entendo de onde vem a minha própria raiva, eu consigo controlá-la também melhor. As raivas e as frustrações, no fundo, vêm de três fontes. O primeiro, feridas. Nós somos feridos física ou emocionalmente e nós reagimos negativamente. Nós sentimos uma emoção forte, raiva, vingança. Todos esses sentimentos são naturais, mas vêm porque eu fui ferido. Então eu devo entender de onde vem, primeira coisa. Segunda fonte de frustração e da raiva é a própria frustração. Ou seja, eu estou querendo conseguir algo e não consigo. Tenho que chegar a uma reunião, mas tem muito trânsito na cidade e estou tentando avançar e eu não consigo porque tem muito trânsito, porque as pessoas que estão dirigindo o carro diante de mim, elas não têm a pressa que eu tenho. E então fico bravo. Por quê? Porque estou frustrado. Porque todo mundo não se foi para sua casa e me deixou a rua vazia para eu chegar à última hora à minha reunião. Então, entender de onde vem. E a terceira fonte dessa frustração, dessas emoções negativas, raiva, é o medo. O medo do futuro. Então, pensemos, feridas, frustrações ou medos. De onde vem essa raiva que eu estou sentindo? E aí eu devo fazer três perguntas. Primeiro, por que eu estou bravo? Por que estou bravo? Esse é o primeiro passo, entender a fonte da minha irritação. Segunda, o que eu quero? O que eu quero com este relacionamento? Estou bravo com minha esposa, com meus filhos, com meu colega, com meu amigo. O que eu quero com este relacionamento? A resposta normal é que eu não quero nada mal. Eu simplesmente me abandonei a um sentimento. Mas eu quero minha esposa, eu quero meus filhos, eu tenho um bom amigo aqui e eu não quero feri-lo. Mas eu preciso lembrar o que eu quero com este relacionamento.
E a terceira pergunta é como eu vou conseguir o meu objetivo? E eu estou seguro que explodir, gritar e ficar zangado, etc., vai ser sempre o pior caminho para conseguir esse objetivo. Então, Tiago nos diz, sejam tardos para irar-se, precisamente porque aí é onde nós cometemos erros. Mas bem, temos que esperar, temos que refletir, temos que nos perguntar por quê, o que eu quero e como eu vou conseguir esse objetivo. O quarto conselho que Tiago nos dá é expressar nossa raiva, nossas frustrações do jeito certo. Lembre-se da frase de Paulo aos Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Lembre-se, nós podemos sentir, mas temos que saber expressar isso do jeito certo. Todo mundo sente sentimentos negativos. O ponto é o que nós fazemos com eles. Aqui eu gostaria de falar de um mito que está muito estendido. O mito de que nós temos dentro de nosso coração uma espécie de panela, não, de frustrações, não? E isso tem que ser libertado para nós estar tranquilos e em paz. Então, padre, se vale gritar, se vale ficar bravo, porque a gente não pode ser, temos que ser autênticos e temos que deixar essa pressão que nós estamos experimentando por dentro, como se fosse uma panela de pressão, sair, porque senão nós ficamos loucos. Então, não é exatamente assim que funciona a coisa. Você não tem uma panela de frustrações e de raiva e de rancores. Não. Você é uma fábrica de tudo isso. Ou seja, nós decidimos que vamos produzir. Às vezes as pessoas falam assim, essa pessoa, eu não posso trabalhar com ela, me deixa louco. Não é verdade. Mentira. Ninguém mexe com tuas próprias emoções se você não permite. É você que decide o que fazer com qualquer circunstância que você está vivendo. É você que decide o que vai produzir. Então, Tiago diz, saibam expressar os seus sentimentos do jeito apropriado. Nós não temos que explodir, nós não temos que calar-nos como o tatu-bola que falávamos antes, nós não temos que deixar essa raiva e esses sentimentos simplesmente levar nossa vida, porque quase sempre cometemos erros. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que confessá-los. Nós temos que expressá-los simplesmente com palavras. Olha, estou muito frustrado. Tenho muito medo. Estou com raiva. Me ajuda. Com humildade e expressar esse sentimento, mas expressá-lo do jeito apropriado. Existe um jeito apropriado e existe um jeito inapropriado. Existe um jeito justo e existe um jeito injusto. Existe um jeito construtivo e existe um jeito destrutivo. O que Tiago nos propõe é expresse suas frustrações do jeito certo. É triste, durante esta pandemia, durante toda esta crise de coronavírus, escutei outro dia no jornal que tem aumentado a violência doméstica. Tem aumentado 45% somente aqui em São Paulo. Imagina, não sabemos expressar nossas frustrações do jeito certo. O quinto conselho é renovar, transformar a nossa própria mente. Aqui eu gostaria de colocar uma passagem de São Paulo na carta aos Romanos. Uma dessas passagens tão importantes que nós quase que deveríamos ter em um quadro no nosso escritório, em nosso quarto, e lembrar-nos sempre disso. Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 12, não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de sublinhar essa palavra. Não sede conformados ao mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Ou seja, aqui tem muita coisa para falar. Primeiro, nós atuamos de um jeito agressivo, com raiva, porque nós temos sentimentos negativos, de raiva, de frustração e de tudo isso. Mas nós temos sentimentos negativos porque temos crenças que também são negativas. Ou seja,
Do que nós pensamos depende do que nós sentimos. E do que nós sentimos depende o que nós fazemos. Como eu mudo o meu jeito de atuar? Como eu mudo o jeito em que eu interajo com as pessoas, me relaciono com as pessoas? Mudando os sentimentos que eu tenho no meu coração. E como eu mudo os sentimentos do meu coração? Mudando os pensamentos, mudando as crenças. Por isso Paulo diz, transformai-vos pela renovação de quê? De nossa mente. A batalha mais importante de nossa vida está aqui, na nossa mente. O que nós cremos? Como nós enxergamos as coisas? Disso dependerão nossos sentimentos. E de nossos sentimentos seguirão nossos atos, nosso jeito de obrar. Portanto, nós temos que enxergar a vida, as circunstâncias, inclusive as diferenças, os conflitos que nós encontramos na vida, estes momentos de pressão, de crise, de frustração, desde a perspectiva da fé. Nunca esquecer que Deus está no controle. Nunca esquecer que Deus é nosso Pai, que Ele nos ama, que nós não estamos sozinhos, que Ele vai nos ajudar. Quando eu alimento minha mente com este tipo de pensamentos de fé, então eu gero um outro tipo de sentimentos. Sentimentos de tranquilidade, sentimentos de paz interior, sentimentos de empatia, sentimentos de compreensão com as outras pessoas. Como eu mudo meu jeito de atuar? Mudando os meus sentimentos. Como mudo meus sentimentos? Mudando o jeito de pensar. Jesus expressa essa ideia de um jeito muito direto. Ele fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, do que está cheio o coração, fala a boca. É isso. Antes, inclusive, que as obras, em nossas palavras, em nossa boca, se manifesta o que está em nosso coração. Se as palavras de uma pessoa são palavras severas, normalmente isso revela um coração rancoroso, odioso. Se as palavras de uma pessoa são palavras negativas, normalmente revela um coração que está com medo do futuro. Se as palavras de uma pessoa são palavras vaidosas, isso revela um coração inseguro. Se eu falo muito, uma pessoa que fala muito, expressa constantemente, quase sem pensar, isso revela um coração inquieto. Quando as palavras de alguém julgam outras pessoas, inclusive sem fundamento, isso muitas vezes revela um coração que é culpado. Se ele se sente culpado e acha que todo mundo é desse jeito. Quando as palavras de uma pessoa são críticas, isso revela um coração amargurado. Quando as palavras de uma pessoa são lascivas, isso revela um coração impuro. Do que está cheio nosso coração, fala nossa boca. Portanto, Paulo diz, transformai-vos pela renovação de vossa mente. Quando nosso coração, nas palavras de Paulo, a mente, está cheio dos critérios de fé, do amor de Deus, então o que sai de minha boca, as minhas palavras, os meus sentimentos, também são desse jeito. E o sexto conselho de Tiago é orar, pedir a Deus que transforme os nossos sentimentos. Eu sei que todo mundo está passando por dificuldades, por muita pressão, por momentos de frustração, mas peça a Deus. Ele, com sua graça, com o Espírito Santo, toca e transforma nosso coração. Se você está em falta de sabedoria, diz Tiago, peça a Deus. É isso que nós temos que fazer agora, orar. Não deixar um só dia de orar. Quando nós estamos em momentos de provação, como os que passamos agora, é mais do que nunca quando precisamos de Deus. Esta é a mensagem que eu queria deixar para vocês esta semana. Leiam a carta de Tiago. No capítulo 1 encontramos como enfrentar toda esta crise com fé. No capítulo 2, como tratar as pessoas, e nós precisamos tanto disso quando sentimos esta pressão e estas frustrações que todos nós estamos experimentando. No capítulo 3, como lidar com os pecados da língua, etc. Tiago nos oferece todo um manual de como um cristão deve comportar-se em tempos de crise. Se esta mensagem te ajudou, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal.
clique aqui embaixo, se inscreve para receber estas reflexões e alimentar nossa vida espiritual com estas ideias, com essas palavras, com a palavra de Deus. E como digo, se esta mensagem lhe ajudou, compartilhe. Compartilhe, mande para seus amigos. Se isto trouxe um pouco de consolo e de luz para você, por que não pode fazer a mesma coisa para outras pessoas? E você pode ser um instrumento, compartilhando este vídeo. Eu quero convidá-los também a baixar o aplicativo SeedTime. Lá encontrarán meditaciones especialmente aprofundadas, más extendidas que esta reflexión de pocos minutos, para poder estar siempre con la palabra de Dios, dejando que la palabra de Cristo toque nuestro corazón y poco a poco transforme toda nuestra vida. Baixe o aplicativo SeedTime y escute las meditaciones da serie de COVID-19, una serie de meditaciones para todo mes, para varios meses inclusive, con meditaciones que nos ayudarán a enfrentar toda esta situación con mayor fe. Que Deus les abençoe e até a próxima semana.